Fala meninos, tudo bem com vocês? Depois da gente ter falado de configuração eletrônica, distribuição eletrônica, chegou a hora da gente falar de tabela periódica, né? Para você entender melhor a aula, eu sugiro que você tenha em mãos uma tabela periódica, porque aí eu vou explicando na tela, você vai acompanhando na sua tabela periódica, embora também seja importante você fazer o desenho da tabela periódica e ir colorindo e completando também no seu caderno para você aprender melhor esse conteúdo, beleza? Então a gente vai começar a tabela periódica falando um pouquinho do histórico da tabela. Vamos lá então? Aqui ó, falando um pouquinho sobre tabela periódica. Existe todo um histórico de como a tabela periódica foi produzida, né, pelo Dmitri Ivanovich Mendeleev. Mendeleev foi o cientista que criou a tabela periódica, muito parecida com o que nós conhecemos hoje. E de acordo com os estudos de Mendeleev, de acordo com o que o Mendeleev fez, né, nós temos a tabela periódica dividida em grupos ou famílias. As famílias ou os grupos são as linhas verticais da tabela periódica. Se você observar as linhas verticais, e é bom que você esteja com uma tabela periódica aberta para você ir comparando e também para você ir riscando na sua tabela, né? Você vai perceber que nós temos 18 linhas verticais chamadas famílias ou grupos, né? Essas famílias hoje são numeradas de 1 a 18, o nome delas, né? Família 1, família 2, família 3, são nomeadas de 1 a 18. Existe uma nomenclatura um pouco mais antiga, deixa eu pegar uma cor amarela aqui, ó, onde a família 1 era chamada de família 1A, a 2 era chamada de família 2A, e aqui ó, a 13 de 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A, que é a família dos gases nobres. As famílias que estão aqui no meio, ó, são as famosas famílias B, né? Aqui nós temos a família 3B, 4B, 5B, 6B. Aqui, ó. A família 8B, ela era formada por 3 colunas. Isso tudo aqui era a família 8B. Aí aqui, ó, você teria a família 9B, 1B e 2B. Essa é a nomenclatura um pouco mais antiga. Tanto é que não se utiliza muito mais essa nomenclatura. Embora a gente esteja tão acostumado, né, que a gente acaba falando família 1A, família 2A e tudo mais. A tabela periódica também é formada por linhas verticais. Essas linhas verticais são chamadas de períodos. Nós temos aqui o primeiro período, que é formado só por 2 elementos, o hidrogênio e o hélio. Depois vem segundo período, que é tudo isso daqui, ó. Terceiro período, que é a terceira linha. Aí vem quarto período, quinto período, sexto período e sétimo período. Então, a tabela periódica é dividida em linhas verticais, chamadas de famílias, horizontais, chamadas de períodos, beleza? Lembra que quando você faz distribuição eletrônica, existem 7 camadas. O número de camadas igual a 7 não é coincidência, tá? 7 camadas é uma camada para cada período, por isso que 7 camadas, 7 períodos. Portanto, olha só, o período onde o elemento químico está localizado indica quantas camadas ele tem na eletrosfera. Vamos pegar algum aqui, por exemplo. Ó. Aqui está a prata, onde está o ponto de laser, aqui está a prata. A prata está localizada no 5º período. Se você fizer a distribuição eletrônica da prata, você vai ver que existem 5 camadas eletrônicas na distribuição dela. K, L, M, N e O. Tá? Outro exemplo aqui, ó. Pega aqui o arsênio. O arsênio está localizado no 4º período. Na distribuição eletrônica dele tem 4 camadas, K, L, M e N. Beleza? Então, para começar aqui, a tabela periódica é dividida em famílias e dividida em períodos. Beleza? Continuando aqui, ó, olha só. Falando um pouco mais de forma aprofundada sobre tabela periódica. Para efeito didático, a tabela periódica admite algumas divisões. Dá uma olhada nisso, ó. Nós temos, quanto ao tipo de elemento, elementos representativos e elementos de transição, certo? Os elementos representativos, nessa tabela periódica que você está vendo, estão coloridos agora de amarelo. E os elementos de transição estão coloridos agora de azul. Um detalhe também importante é o seguinte: os elementos de transição, eles podem se subdividir em 2 grupos. Transição simples ou externa, ó, isso aqui, ó, é o mesmo que transição simples.
transição simples ou externa e transição interna. Nessa tabela que você está vendo, eu dividi os elementos em grupos por cores. Veja que os elementos representativos estão em amarelo. Ó. Aqui nós temos família 1A e 2A, que formam o bloco S da nossa tabela periódica. Aqui família 3A, 4A, 5A, 6A, 7A e 8A, ou gases nobres, formam o bloco P da tabela periódica. Os de transição externa, que são os de azul, formam o bloco D, e aqui nós temos os de transição interna, que formam o bloco F da tabela periódica. Portanto, veja, nós podemos dividir a tabela periódica também em grupos, né, de acordo com a distribuição eletrônica. Todos os elementos representativos terminam sua configuração eletrônica em S ou P. Esse aqui é o bloco S da tabela periódica. Lá do outro lado temos o bloco P da tabela periódica. Então, todos os elementos que estão aqui nas famílias 1A e 2A terminam sua distribuição eletrônica em S. No caso, é S1 e S2. Todos que estão nesse bloco aqui terminam em P. Ó. Na família do boro, P1, depois P2, P3, P4, P5 e P6. Então, por exemplo, todo mundo que está aqui na família 7A, flúor, cloro, bromo, iodo e astato, terminam a sua distribuição eletrônica em P5. Então, nós temos 4 blocos e 4 subníveis, S, P, D e F. Temos aqui bloco S, aqui bloco P, aqui no meio bloco D e aqui de laranja o bloco F. Eu também poderia redesenhar essa tabela periódica dessa forma aqui, ó. Acaba que dá na mesma. Quer ver uma coisa? Olha só agora na animação. Cada um dos blocos da tabela periódica foi deslocado e eu reencaixei a tabela periódica. Lembra que aqui nós temos, ó, bloco S, seria esse bloco amarelo, bloco P, seria esse bloco amarelo. Os elementos representativos, S e P. Bloco D, elementos de transição simples ou externa, dá na mesma, e bloco F, elementos de transição interna. Então, não é coincidência, esse estudo ele se encaixa com o estudo de distribuição eletrônica. Distribuição eletrônica e tabela periódica são assuntos muito compatíveis, um tem tudo a ver com o outro, tanto é que distribuição é pré-requisito para a tabela periódica, ok? Bom, continuando aqui ainda, ó, quanto aos estados físicos, veja, aqui, aliás, estados físicos não, algumas nomenclaturas importantes, já estava me esquecendo. Percebeu que eu deixei de amarelo só 5 grupos, 5 famílias de elementos representativos? Quais são eles? Os elementos da família 1A, quem são eles? Ó, lítio, aqui, lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio. Esses elementos, essa família, é chamada família dos metais alcalinos. Percebeu que o hidrogênio ficou de fora? Porque hidrogênio nem metal é, certo? Ele está lá por ter propriedades semelhantes aos metais alcalinos, mas ele não é um metal alcalino. Os elementos da família 2A, berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário e rádio, são os elementos que são chamados de metais alcalino-terrosos, nomenclatura importante. Oxigênio, enxofre, selênio, telúrio e polônio são chamados de calcogênios. Flúor, cloro, bromo, iodo e astato são chamados de halogênios. E aqui nós temos os famosos gases nobres. Essa nomenclatura é extremamente importante. Alcalinos para a família 1A, terrosos para a família 2A, calcogênios para 6A, halogênios para 7A, gases nobres. Essa nomenclatura é muito importante. A gente não se refere a esses elementos com outros nomes. Quando eu falo, por exemplo, os halogênios, você já sabe que está lá na família 7A da sua tabela periódica. Então, essa nomenclatura é importante demais. Beleza? Aqui, ó. Agora sim, vamos falar sobre os estados físicos dos elementos. Quando se fala de estado físico, a primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte. Estado físico em quais condições de temperatura e pressão? Nesse caso, a temperatura aqui, ó, é a temperatura média de 25 graus Celsius e a pressão é uma pressão de 1 atm, 1 atmosfera. Ou seja, a 25 graus Celsius e 1 atm, quais são os elementos gasosos da tabela periódica? Estou colocando aqui de amarelo para vocês, ó. Temos
o hidrogênio, vou pegar o laser aqui, temos o hidrogênio, os gases nobres, hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio, radônio, e essa curvinha aqui, ó, o nitrogênio, oxigênio, flúor e cloro. Esses elementos, nitrogênio, oxigênio, flúor, cloro, gases nobres e hidrogênio, são gasosos à temperatura ambiente. Líquidos nós só temos dois. Quais são eles? Aqui, ó, o bromo é líquido à temperatura ambiente e o mercúrio também é líquido à temperatura ambiente. Concorda comigo que o restante todo da tabela periódica vai ser sólido? Então, estou colocando para você todo o restante da tabela periódica que está agora de azul, que são elementos sólidos à temperatura ambiente. Então, tá aí, ó, o estado físico de cada elemento químico a 25 graus Celsius e 1 atm de pressão. Beleza? Bom, aqui, ó, eu tenho duas questões para a gente resolver aqui em aula e eu coloquei na nossa trilha pedagógica mais uma boa quantidade de questões para você treinar. Tabela periódica é bem simples, é bem fácil e lembra, está muito relacionado com distribuição eletrônica. Vamos para a primeira questão? Aqui, ó. Enunciado fala o seguinte, ela é da Sesgran-Hill, hein? Um átomo T apresenta menos 2 prótons que um átomo Q. Com base nessa informação, assinale a opção falsa. A primeira coisa que ele quer saber, a opção falsa. Veja, ele está falando de um átomo T comparado com um átomo Q, ok? Dá uma olhada na resolução que a gente vai fazer aqui, ó. Eu estou colocando 3 quadradinhos que representam 3 elementos consecutivos na tabela periódica. Você lembra que na sua tabela periódica os elementos são dispostos em ordem crescente de número atômico Z? Pois é, olha o que ele fala. Um átomo T apresenta menos 2 prótons que um átomo Q. Então, peraí. Se eu falar que esse átomo aqui vai ser o átomo T, 2 casinhas para frente vai estar o átomo Q, certo? T apresenta menos 2 prótons que um átomo Q. Vamos supor que o número atômico do átomo T eu vou chamar de Z. Esse átomo intermediário aqui, esse elemento químico intermediário, vai ter número atômico Z mais 1. E o próximo aqui vai ser Z mais 2. Como é que você sabe, Ronald? Porque é a ordem crescente, né? Sempre ordem crescente. Então ele fala, um átomo T apresenta menos 2 prótons que um átomo Q. Com base nessas informações, assinale a opção falsa. Aí a primeira hipótese dele é a seguinte. Na hipótese A, se o átomo T for gás nobre, Q é um alcalino terroso. A gente precisa de uma tabela periódica para resolver. Então tá aqui, ó, a tabela periódica. Quer ver? Aqui, ó. Tá aqui a tabela periódica. Ó, ele está propondo que o átomo... Deixa eu pegar uma outra cor aqui. Vou pegar um azul claro. Ele está propondo que o átomo T seja gás nobre. Se o átomo T for aqui, ó, um gás nobre, ó, o átomo T é um gás nobre. Se o T é gás nobre, cadê o Q? Tá 2 casinhas para frente. 1, 2. Ora, depois de um gás nobre, aonde continua a numeração dos números atômicos? Continua lá na família 1A. Então aqui, ó, depois do gás nobre vem metal alcalino terroso. Então, se o átomo T é gás nobre, Q é alcalino terroso, isso aqui está verdadeiro. Como ele quer a falsa, essa resposta não é a correta, né? Na letra B, se T for halogênio, você lembra qual família é halogênio? 7A. Se T for halogênio, cadê o Q? Tá 2 para frente, ó. Halogênio, gás nobre, metal alcalino. Vai ser alcalino? Verdadeiro. Então a letra B está correta. Na letra C, ele fala o seguinte. Se T for um calcogênio. Qual que é calcogênio? Família 6A. Então aqui, ó. Se T for da família dos calcogênios, cadê o Q? Tá 2 para frente. Então o Q vai estar 1, 2 para frente. Ele vai ser um gás nobre. É gás nobre? Correto. Então aqui está verdadeiro. Na letra D, se T for enxofre, o enxofre está aqui, ó. Está aqui o enxofre na tabela periódica. Se o T for enxofre, quem é o Q? Ora, o Q estará 1, 2 casinhas para frente. Portanto, o Q vai ser o argônio. E ele fala que o Q é o silício. O silício está 2 para trás, olha ele aqui, ó. Olha o silício aqui, ó. Certo? Então está errado. Como ele quer a resposta incorreta,
para essa questão da Cesgran-Hill, resposta letra D. É uma boa questão. Essa é uma das melhores questões que eu conheço sobre o assunto tabela periódica, certo? Vamos para a próxima? Aqui, ó. Questão número 2. Veja. Olha o que diz a questão número 2, ó, o FMG. Considere o gráfico abaixo, referente à produção mundial de 1980, dos metais mais comumente usados. Então ele deu um gráfico com ferro, alumínio, manganês, cobre, zinco, chumbo, titânio e crômio. A análise do gráfico permite concluir que todas as afirmativas estão corretas, exceto qual? Vamos ver? Ó, aqui. Já com a tabela periódica para a gente comparar, deixa eu pegar um laser, beleza? Letra A fala o seguinte: o metal mais produzido no mundo é um metal de transição. Veja, metal mais produzido no mundo é aqui o ferro. Cadê o ferro na tabela periódica? Está aqui bem no meio, ó. E você lembra que, de acordo com a nossa divisão de tabela periódica que nós fizemos, aqui nesse bloco nós temos o bloco D, e são elementos de transição externa ou transição simples. Então, ó, falar que o metal mais produzido no mundo é um metal de transição, está correto. O que ele perguntou? A análise do gráfico permite concluir que todas as afirmativas estão corretas, exceto qual? Então ele quer a falsa. Letra A está correta, portanto não é a resposta. Letra B. O metal representativo menos produzido entre os relacionados tem massa molar igual a 82 gramas por mol. Vamos ver uma coisa? Para ser metal representativo, ele tem que estar ou aqui dentro, ou aqui dentro. Ó. Lembra? Esses são os elementos representativos. Bloco S, bloco P da tabela periódica. Ó, ele fala na letra B. O metal representativo menos produzido. Ora, alumínio é representativo? Alumínio está aqui. É representativo. Manganês é representativo? Manganês está aqui, ó. Manganês não é. Então, manganês não é. Cobre é representativo? Cobre está aqui, ó. Cobre também não é. Zinco é representativo? Zinco está aqui, ó. Também não é. Chumbo é representativo? Chumbo é. Chumbo está aqui, ó. Ó o chumbo aqui, ele é representativo. Titânio está aqui, ó, não é representativo. E crômio está aqui, também não é representativo. Então, quando ele fala metais representativos dessa lista, são só o alumínio e o chumbo, certo? Dos dois, alumínio e chumbo, qual é o menos produzido? O chumbo. Então ele está falando do chumbo. O metal representativo menos produzido, que é o chumbo, entre os relacionados, tem massa molar igual a 82 gramas por mol. Se você vier aqui no quadradinho do chumbo, ó, e observar, é melhor você observar na sua tabela periódica que você tem os valores aí. Você vai ver que 82 não é o número de massa, é o número atômico do elemento químico. E ele fala que tem massa molar igual a 82. Isso aí está errado. Portanto, se ele quer a incorreta, já achamos a resposta. A resposta está na letra B. Quer ver as outras? Ó, o segundo metal mais produzido pertence ao grupo do boro. Qual que é o segundo metal mais produzido? É o alumínio aqui. E o alumínio pertence ao grupo do boro. Isso aí está verdadeiro. E letra D, ó, os metais de transição relacionados pertencem à primeira série de transição. Deixa eu apagar para a gente fazer. Ó. Metais de transição relacionados. Calma lá. Quais são os metais de transição relacionados? Veja, metais de transição, eles precisam estar nesse bloco da tabela periódica, se for transição simples ou externa, ou nessas duas séries, lantanídeos e actinídeos. Ó, manganês está aqui, ó, manganês. O cobre está aqui, ó, o cobre. O zinco está aqui, ó, zinco. O chumbo não é de transição. O titânio está aqui, ó. E o crômio está aqui, ó. Então, o que a gente percebe? Nós percebemos que todos os elementos de transição que ele citou pertencem à mesma linha da tabela periódica. E quando eles pertencem à mesma linha, nós podemos falar que eles pertencem à mesma série de transição. Porque aqui, ó, eu tenho elementos que pertencem ao mesmo período, à mesma linha, ou seja, à mesma série de transição. No caso, essa é a primeira série de transição. Aqui, ó,
do ítrio até o cádmio seria, na sequência, a segunda série de transição. Então, está verdadeira a letra D, ele quer errada, confirmando a resposta letra B de bola para essa questão aqui. Ok? Temos mais questões na trilha pedagógica. Eu vou para a questão 2, que já está no seu material, na sua trilha pedagógica. Essa questão 2, esse assunto, né, está lá na sua apostila 1 do material da primeira série. Vamos lá então, olha aqui, ó. O enunciado fala aí o seguinte, ó. A falta de cuidado no uso de pigmentos de cores vivas em telas de artistas famosos pode ter sido a causa de doenças que eles sofreram. Rubens e Renoir, que padeceram de artrite reumatoide, Pouquet, que teve esclerodermia difusa progressiva, usaram intensamente o vermelho vivo, o amarelo brilhante e o azul, cores que continham mercúrio, cádmio, chumbo, cobre, cobalto, alumínio e manganês. Aí está aqui a fonte dessa notícia. Assinale a opção que identifica corretamente os metais citados no texto. Tá, nós temos alternativas que falam em um monte de coisas sobre esses metais. Primeiro vamos fazer o seguinte, vamos localizar esses metais na nossa tabela periódica. Olha aqui, ó. Primeiro ele fala aqui do mercúrio. Qual que é o símbolo do mercúrio? Hg. Cadê o mercúrio na tabela periódica? Tá ele aqui, ó. Mercúrio, deixa eu ver se dá para marcar com marca-texto. Mercúrio, aqui, ó. Ficou claro, não ficou? Então eu vou riscar ele mesmo, ó. Tá aqui o mercúrio na tabela periódica, né? O segundo elemento que ele falou é o cádmio. Qual que é o símbolo do cádmio? Cd. Cadê o cádmio na tabela periódica? Tá logo acima aqui, ó, do mercúrio. Tá aqui o cádmio. Depois vem o chumbo. Qual é o símbolo do elemento químico chumbo? Pb. Lembra? Porque Pb vem do latim, o nome do chumbo em latim era plumbum. Por isso o símbolo Pb para o chumbo, né? Cadê o chumbo na tabela periódica? Tá aqui, ó. Vai localizando e vai rabiscando. Inclusive, meninos, quando você estiver resolvendo uma questão, rabisca a sua questão, usa o que você tem de recurso, isso facilita. E outra, evita que você cometa erro bobo, tá certo? Aqui, ó, cobre. Qual que é o símbolo do cobre? O símbolo do cobre é Cu. Cadê o cobre na tabela periódica? Achamos aqui, ó. Aqui o cobre na tabela periódica. Cobalto. Qual é o símbolo do elemento químico cobalto? Co. Tá aqui o cobalto, ó. Pertinho lá do cobre. Alumínio. Não tem jeito de errar alumínio. Qual que é o símbolo do alumínio? Al. Cadê o alumínio na tabela periódica? Achamos. E manganês. Qual é o símbolo do elemento químico manganês? Mn. Aqui, ó. Manganês. MiN. Por falar nisso, eu lembrei de uma coisa agora importante para falar para vocês. Esse assunto é realmente muito importante. Quando a gente vai representar a simbologia de um elemento químico, existem regras, tá? E quais são as regras? Vou colocar aqui, ó. Regras para a representação da simbologia de um elemento químico. Anota essas informações num post-it, que isso aí é importantíssimo. Já vi muita gente perder pontos importantes em vestibulares por causa disso. Quando você vai escrever a nomenclatura, a simbologia, né, de um elemento químico, você usa letras. A primeira letra, ó, primeira letra sempre vai ser maiúscula e de forma, tá certo? Ó, maiúsculo de forma, hidrogênio, H, maiúsculo de forma, carbono, C, maiúsculo de forma, nitrogênio, N, maiúsculo e de forma. Sempre. Isso é regra, regra tem que ser respeitada. Eu já vi gente, por exemplo, fazer hidrogênio assim, ó, com esse H. Não pode, isso aqui não pode. Só para você ter uma noção, critério de correção de vestibular. Cada erro desses que você comete, você perde 5% da sua questão. Se na mesma questão você errar 2 vezes, eles descontam 10% da sua questão, tá? Outra regra aqui, ó. A segunda letra, ou até a terceira, né? Os elementos mais novos têm 3 letras. Quando ela existe, a segunda e a terceira letra devem ser escritas minúsculas e cursivas. Por exemplo, o gás hélio é assim. Esse símbolo aqui, ó, tá errado para o elemento químico hélio. A segunda letra tem que ser cursiva. O cálcio, por exemplo, ó,
É assim que escreve cálcio. Já vi gente escrever o cálcio assim, ó. Tá errado, não pode, porque a segunda letra não está cursiva. Aqui outro elemento, por exemplo, ó, S é enxofre, Se é selênio. E se você escrever Se, fica errado por causa desse E que está de forma. Isso é regra da IUPAC. Regra tem que ser respeitada, fim de papo. Anota isso num post-it, isso é importante. Vamos para as alternativas? O que ele quer? Olha aqui, ó. Assinale a opção que identifica corretamente os metais citados no texto. Ora, então a gente já localizou os metais, vamos para as alternativas. Todos os metais citados encontram-se no subgrupo A. Vamos lá? Olha aqui, ó. Na verdade, não. Os metais que estão localizados aqui, ó, encontram-se nas famílias B da tabela periódica. E dos que ele citou, só o alumínio e o chumbo é que estão numa família A da tabela periódica. Então, letra A está falsa, né? Letra B. Mercúrio e cádmio pertencem ao mesmo período da tabela periódica. O que é um período? Período é o mesmo que linha. Linha. Então ele está falando de quem? Mercúrio e cádmio. Olha aqui, ó. Mercúrio e cádmio estão na mesma coluna, mesma família. Isso aí tá falso. Letra B, falsa. Letra C. Cobalto, cobre e alumínio possuem orbitais D incompletos. Opa, aqui tem uma informação nova para vocês, ó. Possuírem orbitais D incompletos. Isso significa o quê? Quem possui orbital D incompleto são elementos de transição. Aqueles que pertencem às famílias B da tabela periódica. Ele falou de quem? Cobalto, cobre e alumínio, né? Ó, cobalto e cobre são elementos de transição, então possuem subníveis D incompleto. Agora, alumínio não. Alumínio é elemento representativo. Ele não tem nem orbital D, tá? Então, tá falso esse item aqui. Beleza. Letra D. Cobre, cobalto e manganês pertencem ao mesmo período da tabela periódica. Período é o mesmo que linha. Quem? Cobre, cobalto e manganês? Olha aqui, ó. O cobre está aqui. Cobre, o cobalto e o manganês. Eles pertencem ao mesmo período? Sim, tá verdadeiro. Esse item aqui, ó, é verdadeiro, né? O chumbo tem raio atômico menor que o manganês. Bom, nós não falamos de raio atômico ainda. O raio atômico significa tamanho, tá? O raio atômico do chumbo é maior, o raio atômico do manganês é menor. Isso aqui tá falso. A gente vai falar de raio atômico logo nas próximas aulas, beleza? Vamos lá para mais uma questão da trilha pedagógica. Essa é a questão número 12 da trilha pedagógica. Veja, olha o que fala a questão número 12, ó. O número atômico do elemento que se encontra no terceiro período e na família 3A da tabela periódica. Você poderia resolver essa questão de duas formas diferentes, ó. Terceiro período. Se você tiver uma tabela periódica, primeiro, segundo, terceiro período. Tá aqui. Família 3A. Família 3A é aqui, ó. A família 13, a família do boro. Terceiro período, família 3A, é o alumínio. O número atômico dele é 13. Aí você já tem a resposta da questão. Simples assim. Ou então, você poderia resolver essa questão através de distribuição eletrônica. Se ele fala terceiro período, olha só, terceiro período, isso indica que esse elemento apresenta 3 camadas eletrônicas. São elas camadas K, L e M. Então, na configuração eletrônica desse elemento, existem só 3 camadas eletrônicas. E se ele está na família 3A, ora, estar na família 3A significa, primeiro, que é elemento representativo, e os elementos representativos têm uma característica importante. O número da família indica o número de elétrons na camada de valência. Lembra que a camada de valência? Última camada. Então, olha só, se eu fizer a distribuição eletrônica desse elemento químico, veja, distribuição eletrônica, ó, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, parou um pouquinho, ó. Do jeito que está aqui, quando a gente escreve 1s2, isso aqui, lembra que número grande é o número quântico principal, indica camada? Primeira camada, camada K. Depois,
2s2, 2p6. Isso aqui é a segunda camada, a camada L. Depois aqui, ó, pegar um vermelho aqui, ó. 3s2, isso aqui indica a terceira camada, a camada M. Do jeito que está aqui a configuração eletrônica, ela apresenta 3 camadas. Só que na última camada só tem 2 elétrons, ó, 3s2. Como ele tem 3 elétrons na camada de valência, ainda falta mais um elétron na terceira camada. Depois do subnível 3s, vem o subnível 3p, 3p1. Então, ó, aqui eu tenho a configuração eletrônica de um elemento químico que apresenta as características do elemento que ele citou. 3 camadas, né, K, L, M, e 3 elétrons na camada de valência, que é a característica de quem está na família 3A. Se você observar, esse elemento apresenta número atômico igual a quanto? 2, 4, 10, 12 mais 1, 13. Então aqui, ó, nós chegamos na resposta da mesma forma. Então você pode resolver essa questão tendo ou não tendo uma tabela periódica em mãos, beleza? Para consulta. E a última questão dessa aula de hoje é a questão 14 aí da nossa trilha pedagógica, ó. Temos abaixo as configurações eletrônicas de alguns elementos no estado fundamental. A configuração eletrônica que corresponde a um gás nobre é qual? Bom, ele quer a configuração de um gás nobre. Veja, tendo a tabela periódica, gás nobre está aqui, ó, na família 8A, né? Se você observar uma característica importante nos gases nobres, é ter a camada de valência assim, ó, NS2, NP6, onde N é a última camada. Então, para você ter uma noção, ó, o neônio, como ele está no segundo período, ele termina em 2s2, 2p6. Aqui, 3s2, 3p6. Aqui, 4s2, 4p6. 5s2, 5p6. 6s2, 6p6. Então, a distribuição eletrônica S2p6, ela é característica de elementos da família dos gases nobres. No nosso exemplo, olha só, aqui eu tenho, na letra A, 1s2, 2s2, 3s2, 3p6. Ó, aqui nós temos uma configuração que termina em P6, certo? Aqui, ó, não terminou em P6, não é gás nobre. Quem tem 2 elétrons na camada de valência, está na família 2A. Aqui, ó, 3s2, 3p2, esse aqui tem 4 elétrons na camada de valência, está na família 4A. Aqui terminou em D, é elemento de transição, quer dizer, eu ia falar representativo, mas não, elemento de transição, ó, transição. Aqui, 3s2, 3p6, terminou em P, representativo, com 5 elétrons na camada de valência, está na família 5A. Então aqui, confirmando a resposta dessa questão, está na letra A. Só tem uma correção que eu preciso fazer aqui na letra A. Observa, vamos fazer uma configuração que termina em P6, ó, 3p6, ela fica assim, ó, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Se você observar, esse subnível está faltando aqui nas alternativas, ó, em todas elas. Provavelmente foi um erro de digitação da lista do banco de dados de onde essa questão foi retirada, beleza? Mas não importa, a questão está com a resposta na letra A, ok? Meninos, então aqui a gente falou de tabela periódica, certo? Tabela periódica é um assunto curto, não é um assunto que a gente fica muito tempo, então eu espero que você resolva as questões da trilha pedagógica, certo? Nós temos aí várias questões, acabei resolvendo 3 para vocês, mas você tem outras questões para trabalhar. Resolva essas questões, estude esse conteúdo, que na próxima aula eu vou falar de propriedades periódicas. Para propriedades periódicas, você precisa estar dominando bastante tabela periódica. O que é período, o que é família, quem é representativo, quem é de transição, porque agora a gente vai destrinchar esses elementos e as propriedades desses elementos da tabela periódica. Ok? Então, resolva suas questões, faça a sua parte, que a gente está fazendo a nossa daqui. Abraço para vocês, espero você na próxima aula. Tchau, tchau!